Miguel sempre soubera que o trabalho como garçom em um restaurante chique não seria fácil. A rotina agitada, os pedidos intermináveis e os clientes exigentes faziam parte do seu dia a dia. Ele estava acostumado com a variedade de pessoas que frequentavam o restaurante, desde famílias humildes até empresários milionários. No entanto, nada o preparou para o que estava prestes a acontecer naquela noite. O restaurante estava mais movimentado do que o habitual, com a sala cheia e os pratos sendo servidos a uma velocidade impressionante. Miguel, de uniforme impecável, se movia agilmente entre as mesas, cumprindo as exigências dos clientes. Mas havia uma mesa que chamava mais a sua atenção. Um homem imponente, de terno elegante e olhar arrogante, estava sentado com uma mulher, rindo e fazendo gestos exagerados enquanto aguardavam seus pratos. Miguel se aproximou da mesa com seu bloco de notas em mãos. "Boa noite, senhor. Como posso ajudá-los?", perguntou, tentando esconder a tensão que sentia ao se aproximar do cliente. O homem olhou para ele de cima a baixo, claramente avaliando sua aparência simples. "Você está atrasado", disse o homem com um tom de desdém. "Eu pedi um vinho tinto, não aquele que você trouxe. E já se passaram 20 minutos. O que está acontecendo aqui, hein?" Miguel, tentando manter a calma, olhou para o garçom da estação de bebidas e rapidamente voltou a atenção para o cliente. "Peço desculpas, senhor. Vou trazer o vinho correto imediatamente", respondeu, tentando não demonstrar sua frustração. O cliente sorriu, satisfeito com a reprimenda que acabará de dar. "Não sei como você pode trabalhar aqui. O que você espera da vida? Isso não é o suficiente para alguém como você." Miguel sentiu um nó na garganta. Embora soubesse que muitos clientes ricos agiam com esse tipo de arrogância, as palavras ainda o machucaram. Ele tinha sonhos, grandes planos para sua vida, mas naquele momento, tudo parecia estar contra ele. Quando o vinho finalmente chegou à mesa, Miguel se aproximou novamente, tentando ignorar o olhar desdenhoso do cliente. "Aqui está, senhor. Espero que esteja ao seu gosto." O homem pegou a taça, olhou para o vinho e, de forma teatral, virou a cabeça para a mulher à sua frente. "Isso não tem gosto de nada. Você sabe, jovem, o que significa sofisticação? Acho que é algo que você nunca vai entender." Miguel sentiu um calor subir à sua face. Ele queria gritar, defender-se, mas sabia que, como garçom, não podia perder a compostura. "Sinto muito, senhor. Vou fazer o meu melhor para corrigir isso", respondeu, quase em um sussurro. O homem riu, e a mulher ao seu lado acompanhou a risada, como se estivesse se divertindo com a situação. Miguel se afastou, sentindo-se humilhado e impotente. Ele sabia que, apesar de seu esforço, nunca conseguiria agradar pessoas como aquele homem. Mas algo dentro dele se recusava a aceitar esse tratamento. Ele tinha mais do que isso para oferecer ao mundo. Miguel passou o resto da noite tentando manter sua compostura, mas o incidente com o cliente rico ainda o incomodava. A humilhação o acompanhava enquanto ele servia as outras mesas, e o sorriso forçado no rosto não escondia o desconforto interno. Ele não conseguia deixar de pensar nas palavras do homem. "O que você espera da vida? Isso não é o suficiente para alguém como você." Para Miguel, aquela frase parecia ser um reflexo da maneira como ele se sentia nos últimos tempos. Ele tinha sonhos grandes, queria conquistar algo mais do que uma vida de garçom, mas as circunstâncias pareciam sempre colocar obstáculos em seu caminho. Ele morava em um apartamento pequeno e compartilhava com um amigo, e seu salário mal dava para cobrir as contas. Mas Miguel sempre acreditou que algum dia a vida lhe daria uma chance de brilhar. Ele sabia que tinha algo mais a oferecer. Ao final da noite, o restaurante começou a esvaziar. Miguel ainda tinha algumas tarefas para concluir, como limpar as mesas e arrumar o salão, mas ele estava cansado, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele não conseguia mais ignorar a humilhação daquele cliente. Foi então que o homem que o havia humilhado, ainda sentado à mesa, fez um gesto que pegou Miguel de surpresa. Ele levantou a mão e chamou o garçom. "Ei, você!" gritou o homem, e Miguel se aproximou, hesitante. Ele sabia que aquele momento poderia ser mais uma oportunidade para ser humilhado ainda mais, mas não tinha escolha. "Sim, senhor?" perguntou, com um tom de voz que tentava esconder sua irritação. O homem olhou para ele por um momento, como se estivesse avaliando sua reação. "Você está tentando ser educado, mas sabe, jovem, nem todo mundo no mundo vai te tratar bem, não importa o que você faça. Eu espero que você aprenda isso logo." Miguel deu um leve aceno de cabeça, mas antes que pudesse se afastar, o homem fez uma pausa, como se tivesse uma última coisa a dizer. "Estou indo embora, mas quero que saiba que, por alguma razão, você me fez pensar sobre como tenho tratado as pessoas." Miguel se congelou. Ele nunca esperaria que aquele homem,
tão arrogante e rude, falasse algo tão profundo. Mas o cliente não parou por aí. Estou investindo em uma empresa agora, algo grande, algo que você provavelmente nem sonharia em trabalhar. Mas depois de tudo o que aconteceu, pensei que talvez você seja alguém com potencial. Se você me impressionar, talvez possa fazer parte disso. Mas, se não se importar com a minha oferta, já me desculpo. Oportunidades como essa não se repetem. Miguel mal conseguia processar o que estava ouvindo. O que aquele homem acabará de dizer? Ele o havia humilhado, mas agora oferecia uma oportunidade que poderia mudar sua vida. Ele sentiu um misto de incredulidade e ceticismo. Tudo parecia tão surreal. Isso é uma piada? Perguntou Miguel, tentando entender se era real ou se o cansaço estava tomando conta de sua mente. Não, não é uma piada. Mas é claro, se você quiser continuar a sua vida como garçom, não há problema. Eu só queria te dar uma chance. E, de qualquer forma, você já me fez repensar muitas coisas sobre como vejo as pessoas. Miguel ficou em silêncio, pensando. Ele sabia que aquele momento poderia ser o ponto de virada que ele sempre esperou. Mas ele também estava com medo. E se fosse uma pegadinha? E se o homem fosse apenas mais uma pessoa arrogante, querendo fazer Miguel de bobo? Eu aceito, respondeu Miguel, sem saber o que exatamente estava dizendo, mas algo dentro dele dizia que não podia deixar aquela oportunidade passar. O homem sorriu, levantando-se para sair. Nos falamos em breve, garoto. Se você estiver pronto para dar o próximo passo, me procure. Miguel assistiu o homem sair do restaurante, ainda tentando entender o que havia acabado de acontecer. Ele nunca imaginou que, após a humilhação, algo tão surpreendente fosse surgir. Mas agora, com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas, ele sabia que sua vida estava prestes a mudar. O que antes parecia um fim, agora parecia um começo. Nos dias seguintes, Miguel não conseguia parar de pensar na oferta inesperada do cliente. Tudo parecia um grande jogo de azar, mas ele sabia que precisava se preparar. Embora ainda tivesse dúvidas, a ideia de mudar de vida o consumia. Ele tinha sempre sonhado em algo maior, em algo que o tirasse daquela rotina monótona e lhe oferecesse uma chance de construir algo próprio. Ele passou os próximos dias na dúvida, até que recebeu uma ligação, no momento em que estava em casa, descansando após um longo turno no restaurante. Olá, é o Miguel, perguntou uma voz firme do outro lado da linha. Sim, sou eu. Quem fala? Meu nome é Felipe. Lembra de mim? Eu estava no restaurante semana passada, sentado com a mulher que me acompanhava. Falei com você sobre uma oportunidade. Miguel imediatamente reconheceu a voz e, com um misto de nervosismo e expectativa, respondeu, sim, claro. Eu lembro. Você disse que queria me dar uma chance, mas... Felipe interrompeu, sem dar espaço para Miguel completar a frase. Eu sei que você tem dúvidas, Miguel, mas o que estou oferecendo é real. Eu gostaria de te encontrar amanhã, em meu escritório, para discutirmos isso melhor. Miguel ficou em silêncio por um momento. Sua mente estava a mil. Ele sabia que essa poderia ser sua única chance de mudar de vida, mas ao mesmo tempo, ele se perguntava se estava se precipitando. Onde fica o seu escritório? Ele perguntou, com a voz mais firme do que se sentia. Felipe passou o endereço, e o encontro foi marcado. Miguel, ainda sem saber exatamente o que esperar, passou o resto da noite se preparando para o que estava por vir. Ele tomava banho de mente, pensava em todas as possibilidades, e ao mesmo tempo, uma sensação de medo e excitação tomava conta de seu peito. No dia seguinte, Miguel se vestiu da melhor maneira possível. Ele não tinha roupas caras ou de marca, mas fez questão de escolher algo que fosse mais sóbrio e apresentável. Quando chegou ao endereço fornecido por Felipe, ele se deparou com um prédio moderno e imponente, um verdadeiro símbolo do mundo que ele desejava alcançar. Seu coração disparou. Ele estava entrando em um território desconhecido, mas sabia que não poderia mais voltar atrás. O segurança o guiou até o escritório de Felipe, que estava no último andar. Ao entrar, Miguel foi recebido por um ambiente minimalista, com grandes janelas que davam uma vista espetacular da cidade. Felipe estava de pé, esperando por ele. O homem usava um terno impecável, seu sorriso era confiante, mas não arrogante. Era a primeira vez que Miguel o via sem aquela aura de superioridade que ele demonstrava no restaurante. Seja bem-vindo, Miguel, disse Felipe, apertando sua mão de forma firme. Fico feliz que tenha vindo. Sente-se, por favor. Miguel se acomodou na cadeira diante da mesa de Felipe, tentando disfarçar seu nervosismo. Você disse que queria me oferecer uma oportunidade. O que exatamente você tem em mente? Felipe se sentou também e, sem perder tempo,
começou a explicar. Eu estou liderando um projeto inovador. É um investimento em tecnologia, um setor que está crescendo rapidamente. Estamos procurando pessoas com potencial para crescer junto com o nosso time. E depois daquela conversa que tivemos no restaurante, fiquei convencido de que você tem a mentalidade certa para isso. Miguel ficou atônito. Mas, eu sou só um garçom. Não tenho experiência nenhuma nesse tipo de coisa. Não sei nada sobre tecnologia ou investimentos. Felipe sorriu com paciência. Você tem algo mais valioso do que qualquer experiência. Você tem atitude. Eu percebi isso em você quando nos encontramos. Você não é o tipo de pessoa que desiste facilmente. E isso é algo que não se aprende, Miguel. Ou você tem, ou não tem. Eu vejo potencial em você. Miguel ainda estava em choque. Ele se sentia como se estivesse em um filme, ou num grande pesadelo. Era difícil acreditar que um homem tão bem-sucedido, tão distante de sua realidade, estivesse oferecendo-lhe uma chance. Eu não sei o que dizer, disse Miguel, tentando organizar seus pensamentos. Estou sem palavras. Eu preciso de mais tempo para pensar. Felipe observou Miguel por um momento antes de responder. Eu entendo que isso seja um grande salto para você. Mas as oportunidades, Miguel, não esperam. A chance está aqui, e se você quiser realmente mudar a sua vida, você não pode hesitar. Miguel sentiu o peso da decisão, mas algo dentro dele lhe dizia que esta era sua oportunidade de ouro. Ele olhou para Felipe e, depois de uma pausa, disse com firmeza: Eu aceito. Eu estou pronto. Felipe sorriu amplamente, como se soubesse o tempo todo que Miguel tomaria essa decisão. Excelente, Miguel. Eu sabia que você entenderia. Vamos começar a trabalhar, então. A partir do momento em que Miguel aceitou a proposta de Felipe, sua vida se transformou de maneira inesperada. Ele havia trocado o avental de garçom por um traje mais formal, mais adequado ao novo ambiente no qual estava se inserindo. As primeiras semanas foram intensas, cheias de aprendizado e desafios, mas Miguel estava determinado a fazer o seu melhor. No primeiro dia de trabalho, ele foi apresentado a um grupo de pessoas, todas com experiência no mundo dos negócios e da tecnologia. Eram jovens e adultos com passados impressionantes, alguns haviam trabalhado em grandes empresas, outros eram ex-empreendedores. Miguel se sentiu deslocado, como um peixe fora d'água, mas a confiança que Felipe depositava nele lhe dava forças para continuar. Não se preocupe com as suas limitações, Miguel, disse Felipe em uma reunião, no seu primeiro dia. Todo mundo começa de algum lugar. O que importa é a sua vontade de aprender e evoluir. Aqui, estamos todos em busca de algo maior. Miguel olhou ao redor. Os outros membros da equipe pareciam confiantes, seguros de si. Ele era o único sem um histórico profissional no setor, mas estava determinado a mostrar que podia acompanhar os demais. Por mais que a situação fosse desconfortável, ele sabia que não tinha outra escolha a não ser dar o seu melhor. Nos primeiros dias, Miguel se dedicou a entender o básico do negócio. Felipe, um empresário de visão, era um mentor exigente, mas justo. Ele passava longas horas no escritório, ajudando Miguel a se ajustar ao ritmo frenético da empresa. Felipe mostrava-lhe gráficos, relatórios e dados complexos, explicando a fundo o funcionamento do mercado. Mesmo que muitas vezes Miguel sentisse a pressão de não saber o suficiente, ele se esforçava ao máximo para não deixar isso transparecer. A maior parte do seu tempo foi dedicada ao aprendizado da análise de dados e do mercado, e como a empresa planejava se destacar em um mercado competitivo. Não demorou muito para que Miguel percebesse o quanto aquele novo ambiente exigia dele, mas também o quanto ele estava começando a crescer. Ele estava se sentindo mais confiante a cada dia, mesmo nos momentos de dificuldades. A cada novo desafio, ele sentia que estava se aproximando do que poderia ser uma grande virada na sua vida. Felipe, que observava atentamente o progresso de Miguel, começou a dar-lhe responsabilidades mais complexas. Um dia, após uma reunião com um possível investidor, Felipe chamou Miguel para uma conversa privada. Miguel, você tem se saído bem até agora. Vi o seu esforço, e acredito que você está pronto para mais. Quero que, na próxima reunião com a equipe, apresente o relatório sobre os números de crescimento da empresa. Eu confio em você para isso. Miguel engoliu em seco. Ele sabia que isso significava que ele estava sendo colocado à prova de uma maneira que nunca imaginou. Era um grande passo. Aquele tipo de apresentação era algo que ele jamais tinha feito antes, e a ideia de falar na frente de pessoas tão experientes o deixava nervoso. Felipe, eu não sei se estou pronto. Essas apresentações são complicadas, e eu não quero falhar, disse Miguel, com a voz trêmula. Felipe olhou calmamente e respondeu: Você tem tudo o que precisa para ter sucesso, Miguel.
Não subestime o seu potencial. O segredo está em ser autêntico. Não tente ser algo que você não é. Apenas mostre o que você sabe e confie em si mesmo. Essas palavras de Felipe ficaram gravadas na mente de Miguel. Era como se ele estivesse recebendo o último empurrão que faltava para acreditar realmente no seu potencial. Mesmo sem experiência, ele tinha algo que os outros não podiam ensinar: vontade de crescer. Na noite anterior à reunião, Miguel trabalhou incansavelmente para preparar o relatório. Ele revisou os dados, procurou entender todos os detalhes e ensaiou a sua apresentação. O nervosismo ainda estava lá, mas ele estava determinado a não deixar a oportunidade passar. Ele sabia que, se fizesse bem, aquele seria o momento que mudaria a sua trajetória de vez. O grande dia chegou. Miguel estava de terno e gravata, mais preparado do que jamais esteve para enfrentar aquele desafio. Quando entrou na sala de reuniões, viu os olhos atentos de todos voltados para ele. Era sua chance de brilhar, e ele sabia que não poderia falhar. Ele respirou fundo, olhou para Felipe, que lhe deu um leve aceno de cabeça, como se dissesse: "Você consegue." A apresentação começou. Miguel explicou os números, mostrou os gráficos e dados, e, mesmo com a voz um pouco trêmula no começo, foi se aquietando à medida que a apresentação avançava. Ele usava um estilo simples e direto, sem tentar se mostrar mais do que era. E aos poucos, as pessoas na sala começaram a perceber que aquele jovem garçom havia se transformado em alguém capaz, alguém que merecia estar ali. Ao final da apresentação, houve um momento de silêncio. Miguel não sabia o que esperar, mas quando Felipe se levantou e sorriu, ele soube que tudo tinha dado certo. "Excelente trabalho, Miguel", disse Felipe, com a voz séria, mas com um brilho de orgulho nos olhos. "Você realmente me impressionou." Miguel sorriu timidamente, mas seu coração estava cheio de uma alegria imensa. Ele sabia que tinha dado um grande passo em sua jornada, e que a chance que ele pensou ter perdido, agora era uma realidade sólida e inabalável. O sucesso da apresentação de Miguel foi apenas o início de uma série de mudanças em sua vida. Ele foi rapidamente reconhecido por seus colegas de trabalho, que, embora inicialmente céticos sobre sua presença no time, agora viam nele um elemento valioso da equipe. Seus dias começaram a se encher de responsabilidades cada vez mais desafiadoras, mas Miguel nunca hesitou. Ele sabia que aquela era a chance que ele tanto esperava e não estava disposto a deixá-la escapar. Felipe continuou a confiar em Miguel, delegando-lhe tarefas importantes, como o acompanhamento de novos projetos e o contato com investidores potenciais. Em pouco tempo, Miguel se viu em reuniões com empresários de alto nível, discutindo sobre o futuro da empresa e novas estratégias de expansão. Ele ainda não se acostumava com esse novo mundo, mas estava determinado a aprender o máximo possível. No entanto, com o reconhecimento também veio a pressão. As expectativas sobre Miguel aumentaram, e ele começou a sentir o peso de ser o novo talento da empresa. A cada dia, ele tinha que provar a si mesmo que merecia estar ali. E as exigências não eram pequenas. Felipe, sempre atencioso, notou o estresse crescente de Miguel. Uma tarde, depois de uma reunião particularmente tensa com investidores, Felipe chamou Miguel para uma conversa particular. "Você tem feito um trabalho impressionante, Miguel. Mas vejo que você está sobrecarregado. As coisas não são fáceis quando se começa a se destacar, eu sei disso. Se precisar de algo, estou aqui para ajudar", disse Felipe, com um tom de voz que misturava preocupação e apreço. Miguel hesitou por um momento. Ele queria ser forte, mostrar que estava no controle, mas não podia negar que estava exausto. As noites sem dormir, os nervos à flor da pele, tudo isso estava começando a pesar. Eu só quero fazer o meu melhor, Felipe. Não quero decepcionar ninguém." Felipe o olhou com seriedade, mas também com compreensão. "Miguel, você não precisa carregar o peso do mundo sozinho. Não deixe que o medo de falhar te impeça de buscar ajuda. Eu acredito em você, e você tem um time para apoiar." Essas palavras foram um alívio para Miguel. Ele percebeu que, apesar de ser desafiador, não estava sozinho. Ele começou a aprender a delegar tarefas, confiar mais em seus colegas e a pedir conselhos sempre que necessário. Gradualmente, ele se tornou mais seguro de si, percebendo que o sucesso não dependia apenas dele, mas de um esforço conjunto. Foi nesse momento de maior maturidade profissional que Felipe lhe fez uma proposta que parecia quase impossível de acreditar. "Há um grande investimento vindo por aí", Felipe começou, durante uma reunião fechada. "Se tudo correr bem, podemos fechar o negócio que vai dar à nossa empresa um crescimento exponencial. Mas o próximo passo precisa de alguém de confiança. Eu preciso de você, Miguel, para liderar esse projeto. Se você aceitar, você será um dos responsáveis pela direção da empresa daqui para frente." Miguel ficou em choque.
Ele sabia que aquele era o maior desafio de sua vida. Liderar um projeto tão grande, com tanto em jogo, era uma oportunidade única, mas também poderia significar uma pressão enorme. Eu não sei se sou capaz, disse Miguel, sentindo-se, mais uma vez, inseguro. Felipe sorriu, uma expressão que, para Miguel, parecia carregar anos de experiência e sabedoria. Miguel, você já provou que é capaz. A única pessoa que ainda duvida de você é você mesmo. Aceite o desafio. E se falharmos, falharemos juntos. Mas, se dermos certo, vamos todos comemorar. As palavras de Felipe foram como um choque de realidade para Miguel. Ele havia chegado até ali, superando suas próprias limitações e os preconceitos dos outros. Ele sabia que não poderia voltar atrás agora. Eu aceito, disse Miguel, com a voz firme, sentindo pela primeira vez uma confiança plena em sua capacidade. Felipe deu um sorriso satisfeito e, em seguida, passou a detalhar o que o projeto exigiria. Era um desafio ambicioso. Eles precisavam atrair investidores de renome, solidificar a posição da empresa no mercado e expandir para novos horizontes. Miguel sabia que seria um trabalho árduo, mas ele também sabia que, se conseguisse, sua vida mudaria para sempre. O trabalho nas semanas seguintes foi intenso. Miguel se dedicou ao projeto com uma força que ele mesmo não sabia que possuía. Ele começou a fazer apresentações para investidores importantes, viajou para várias cidades, fechando acordos e buscando sempre mais para a empresa. Seu nome logo começou a ser reconhecido no meio dos negócios. Ele não era mais o garçom que todos tinham conhecido, mas sim um jovem empreendedor em ascensão. Mas à medida que o projeto avançava, Miguel começou a perceber que o sucesso trazia consigo uma grande responsabilidade. Ele não podia mais se esconder. Cada decisão, cada erro, refletiria diretamente no futuro da empresa. E se falhasse? O medo da derrota começou a se infiltrar em seus pensamentos, mas, com o apoio de Felipe e seus colegas, Miguel encontrou a força necessária para seguir em frente. Quando o dia finalmente chegou, e o projeto foi apresentado ao grande investidor, Miguel estava nervoso, mas também preparado. A reunião foi um sucesso estrondoso. O investimento foi fechado, e a empresa deu o passo definitivo rumo à expansão global. Felipe, com um sorriso orgulhoso, cumprimentou Miguel. Você fez isso, Miguel. Agora, não há mais limites para o que você pode conquistar. Miguel sentiu uma sensação de alívio e orgulho, mas também uma emoção que ele não conseguia descrever. Ele havia se superado. Ele não era mais aquele garçom inseguro e humilhado. Ele era um líder, e o futuro estava finalmente ao seu alcance. Com o sucesso estrondoso de seu projeto e o reconhecimento que conquistou, Miguel passou a ser visto como uma figura-chave na empresa. A vida parecia ter finalmente dado-lhe tudo o que ele sempre sonhou. Ele havia saído do anonimato e alcançado um status que muitos almejavam, e agora podia desfrutar de uma vida de luxo e prestígio. No entanto, quanto mais Miguel se distanciava de suas raízes, mais sentia uma ausência inexplicável. Apesar de estar vivendo seus maiores sonhos, algo dentro dele não estava completamente certo. Ele se via constantemente em eventos sociais, jantares chiques, reuniões de negócios, mas, no fundo, sentia uma falta que não conseguia identificar. Uma tarde, após uma longa reunião com investidores internacionais, Miguel estava no escritório de Felipe, quando o assunto inesperado surgiu. Você está bem, Miguel? Perguntou Felipe, com uma expressão de preocupação. Notei que você parece distante ultimamente. Miguel hesitou antes de responder. Ele sabia o que sentia, mas nunca havia falado sobre isso com ninguém. Eu não sei. Sinto que estou perdendo algo importante. Às vezes, fico pensando sobre tudo o que deixei para trás. A minha família, meus amigos, tudo o que parecia real. Felipe o olhou com compreensão. Eu entendo o que você está dizendo. O sucesso traz muitas coisas boas, mas também exige sacrifícios. O que você acha de voltar para casa, para o lugar onde tudo começou? Talvez você precise de um tempo para refletir sobre o que realmente importa. Miguel refletiu sobre as palavras de Felipe. Ele sabia que não podia negar o que sentia. O glamour e a riqueza que ele tanto almejou o haviam afastado das pessoas que realmente importavam em sua vida. Foi então que ele decidiu fazer algo que jamais imaginou: voltar à sua cidade natal e rever sua família, especialmente seus pais, que ele não via há anos. Naquela noite, Miguel comprou passagens para o próximo voo. Quando o avião decolou, ele se sentiu estranho, como se estivesse revivendo um sonho distante. Ele não sabia exatamente o que esperava encontrar, mas algo dentro dele dizia que precisava fazer aquilo. Ao chegar à cidade natal, as ruas familiares trouxeram-lhe uma sensação de nostalgia e desconforto.
Ele se lembrava das tardes jogando futebol com os amigos, das conversas no quintal de casa e da simplicidade da vida que um dia tivera. Tudo parecia tão distante agora, como se ele fosse uma outra pessoa. Miguel foi direto para a casa de seus pais. Ao chegar, sentiu o coração bater mais rápido. Ele nunca havia imaginado que a simples ideia de ver seus pais novamente lhe causaria tanta ansiedade. Ele tocou a campainha, e, antes que pudesse se preparar para o que viria, a porta se abriu. Sua mãe não para de falar sobre você, disse o pai de Miguel, com um sorriso caloroso. Você está cada vez mais distante, meu filho. Que bom que finalmente resolveu voltar. Miguel sentiu uma onda de emoção tomar conta de si. Ele não sabia como se expressar, pois se sentia envergonhado por ter ficado tanto tempo sem contato. Desculpe por tudo, pai. Eu não sabia o que estava fazendo. Mas agora eu entendo. Eu senti falta de vocês. Seus pais o abraçaram com tanto amor que Miguel quase chorou. Ele sentia como se estivesse voltando para casa, para onde tudo começou. O peso que carregava nos ombros parecia desaparecer ali mesmo, naquele momento de reconexão. Nos dias seguintes, Miguel passou muito tempo com sua família. Ele revivera o que parecia ser um outro mundo, onde não havia pressões de negócios ou investidores, apenas o calor do lar e o afeto das pessoas que mais amava. Ele também reencontrou antigos amigos da escola e reviveram os momentos simples e despreocupados de sua juventude. No entanto, a cada dia que passava, Miguel sentia um conflito crescente dentro de si. Ele não conseguia ignorar a vida que havia construído na cidade grande, com a carreira que ele havia trabalhado tão arduamente para conquistar. Ele também sabia que não poderia voltar atrás. O mundo corporativo chamava, e a responsabilidade com sua equipe, com Felipe, com os investidores, estava sempre presente. No entanto, em uma conversa com seu pai, Miguel finalmente teve uma revelação sobre o que realmente importava. Você nunca nos abandonou, Miguel, disse seu pai, enquanto tomavam café juntos na varanda de casa. O que você fez foi seguir seu próprio caminho, e isso é o que todo pai deseja para seu filho. Só que, agora, você precisa entender o que te faz feliz de verdade. Essas palavras ficaram gravadas na mente de Miguel. Ele sempre achou que o sucesso estava no dinheiro, no prestígio e no reconhecimento. Mas, ali, em sua cidade natal, com sua família ao redor, ele percebeu que felicidade verdadeira não era só isso. Era equilíbrio. Era saber dar valor ao que realmente importava, sem abrir mão dos próprios princípios. No final daquela viagem, Miguel tomou uma decisão difícil. Ele sabia que o sucesso que tinha conquistado estava ao alcance de sua mão, mas, ao mesmo tempo, ele não queria perder aquilo que era mais importante. Ao retornar à cidade grande, Miguel decidiu buscar um novo equilíbrio em sua vida. Ele continuaria sua carreira, mas faria isso de uma maneira que respeitasse suas raízes, sua família e os verdadeiros valores que sempre o acompanharam. O retorno ao passado de Miguel não era um retrocesso. Ao contrário, foi a base para que ele pudesse seguir em frente com mais sabedoria e discernimento, sabendo que o sucesso sem equilíbrio era vazio, e que, ao redor de tudo o que ele havia conquistado, existiam coisas muito mais valiosas. Miguel retornou à cidade grande com a sensação de renovação, mas também com a clara compreensão de que a busca por um equilíbrio em sua vida não seria fácil. Seus dias estavam mais pesados, e, embora tivesse conseguido recuperar o contato com sua família e reviver parte da simplicidade que tanto sentia falta, a realidade corporativa ainda exigia demais dele. Seu escritório estava repleto de pilhas de documentos, relatórios e e-mails que não podiam ser ignorados. Felipe, sempre atento, o encontrou um dia enquanto ele estava em meio a mais uma reunião com investidores. O ambiente estava carregado, e Miguel sentiu a pressão. Embora o sucesso fosse evidente, ele não podia negar a exaustão que começava a se instalar. Como você está, Miguel? Perguntou Felipe, com uma expressão que misturava preocupação e interesse genuíno. Você tem se dedicado demais ultimamente. Talvez seja a hora de você dar um passo atrás. Miguel sorriu, mas não podia esconder a tensão em seu rosto. Eu estou bem, Felipe. Só preciso ajustar algumas coisas. A vida tem sido desafiadora, mas estou conseguindo lidar. Felipe parecia perceber que havia mais por trás da resposta de Miguel, mas preferiu não insistir. Eu sei que você pode lidar com isso. Mas lembre-se, o sucesso não vale nada se você perder o controle do que realmente importa. Miguel agradeceu pela preocupação de Felipe, mas, por dentro, ele sabia que estava em um ponto de inflexão. Ele já havia conquistado muito, mas a um custo muito maior do que imaginava. Sua saúde mental e física começaram a dar sinais claros de cansaço. Os finais de semana que costumava passar com amigos ou familiares estavam sendo substituídos por viagens de negócios e reuniões intermináveis.
O que antes era uma diversão, agora parecia uma obrigação. Foi nesse momento de exaustão que Miguel teve uma conversa difícil com sua esposa, Clara. Eles haviam se casado pouco depois de sua ascensão na empresa, e, apesar de estarem apaixonados, a pressão da carreira de Miguel começou a afetar seu relacionamento. Clara sentia que estava perdendo seu marido para o trabalho, e a distância emocional entre os dois estava se tornando cada vez mais evidente. Miguel, eu preciso de você, Clara disse, com uma voz carregada de frustração. Eu não me importo com o sucesso. Eu me importo com você. Você não pode continuar assim. Eu não quero ser apenas a esposa de um homem rico e bem-sucedido. Eu quero ser a mulher do homem que eu casei. O homem que eu amo. Miguel sabia que Clara estava certa, mas a verdade é que ele também não sabia como voltar atrás. Ele se perdeu em sua busca pelo sucesso, deixando para trás o que mais importava: sua família, seus amigos e, acima de tudo, o relacionamento com Clara. Eu estou tentando, Clara, Miguel respondeu, sua voz falhando. Eu realmente estou tentando. Mas não sei como fazer isso funcionar. Clara olhou para ele com tristeza. Eu sei que você quer, Miguel. Eu sei. Mas não podemos continuar assim. Eu não quero que nossa vida se resuma ao sucesso financeiro, à aparência. Isso não nos fará felizes no longo prazo. A conversa foi o ponto de virada para Miguel. Ele sabia que não poderia continuar ignorando os sinais de que algo estava errado. Ele tinha que fazer uma escolha. O trabalho, o sucesso, a fama e o prestígio eram incríveis, mas sem Clara ao seu lado, sem a verdadeira conexão emocional, o que ele havia conquistado não teria sentido algum. Naquela noite, Miguel se retirou para pensar. Ele ficou em silêncio por horas, refletindo sobre a vida que havia escolhido para si e as consequências de suas escolhas. A pressão de ser o melhor, de nunca falhar, o havia feito perder a noção do que realmente importava. Ele sabia que precisava mudar, mas isso significava abrir mão de uma parte de seu mundo, um mundo que ele sempre quis, mas que agora se revelava vazio sem as pessoas certas ao seu lado. Ele precisava encontrar um equilíbrio entre sua carreira e sua vida pessoal, entre ser um homem de sucesso e um marido presente, entre conquistar o mundo e cuidar de quem realmente importava. A decisão foi difícil, mas Miguel sabia que havia chegado o momento de colocar sua vida em perspectiva. Ele decidiu que era hora de começar a fazer ajustes. O sucesso poderia esperar. O que ele precisava agora era reconstruir sua relação com Clara, reencontrar o equilíbrio perdido e viver uma vida que fosse verdadeiramente significativa. A partir daquele momento, Miguel começou a delegar mais responsabilidades no trabalho, a se afastar de algumas reuniões e compromissos para dar mais atenção à sua esposa e à sua saúde. Ele sabia que não poderia resolver tudo de uma vez, mas estava disposto a dar o primeiro passo. Ele não queria ser lembrado apenas por suas conquistas profissionais, mas por sua capacidade de ser uma pessoa íntegra, que soubera se redescobrir e fazer as pazes com quem realmente importava. Ao final do capítulo, Miguel e Clara passaram a noite juntos, conversando sobre o futuro e o que eles poderiam construir juntos a partir daquele momento. Era uma nova fase, e Miguel estava disposto a viver com mais propósito, mais equilíbrio e, principalmente, mais amor. O que começou como um pequeno ajuste na rotina de Miguel logo se tornou um esforço contínuo para resgatar a parte da vida que ele havia negligenciado por tanto tempo. A jornada não seria fácil, mas a decisão de se reconectar com sua esposa e retomar o controle de sua vida pessoal era, sem dúvida, o primeiro passo para algo maior. Com Clara ao seu lado, Miguel passou a entender que a verdadeira felicidade não estava em quantificar sucessos ou acumular riquezas, mas em ter o apoio das pessoas que amava e em equilibrar sua vida profissional com momentos significativos em casa. Nos primeiros dias de sua nova abordagem, Miguel encontrou dificuldades. Ele ainda estava habituado a trabalhar até tarde da noite, a responder e-mails no meio da madrugada e a se perder nas demandas incessantes de sua carreira. Porém, cada vez que olhava para Clara, sabia que precisava resistir à tentação de voltar ao seu antigo padrão de vida. Ele queria estar presente, não só fisicamente, mas emocionalmente, para a mulher que tinha sido sua parceira em todos os momentos difíceis e felizes de sua jornada. Clara, por sua vez, começou a perceber as mudanças em Miguel. Ela sabia que ele estava se esforçando, mas também sentia uma certa insegurança. Será que ele realmente conseguiria equilibrar sua carreira de sucesso com os cuidados que ela precisava? Será que Miguel, o homem determinado e incansável, seria capaz de abandonar a mentalidade de trabalho imbatível que tanto o caracterizava? Com o passar das semanas, Miguel se dedicou a mostrar a Clara que ele estava comprometido com a mudança. Eles passaram mais tempo juntos, comendo fora, viajando para pequenos lugares para renovar o romance entre eles, algo que a rotina exaustiva da vida corporativa havia apagado.
Ele até começou a praticar esportes novamente, algo que fazia em seus primeiros anos de vida adulta, quando ainda sonhava com o futuro, mas com menos pressões. Uma noite, depois de um jantar simples, Clara olhou para Miguel com uma expressão suave e sincera. Eu vejo o esforço que você está fazendo, disse ela, mas o que mais me impressiona é o fato de você estar, finalmente, olhando para nós. Eu sei que não é fácil, mas acredite, tudo vale a pena. Miguel sorriu, sentindo uma onda de alívio. Eu sei que cometi erros, Clara. E quero fazer isso certo. Quero ser o marido que você merece. Você e nossa vida juntos são tudo o que importa agora. A conversa entre os dois foi um marco. Miguel finalmente havia entendido o quanto sua obsessão por sua carreira e pelo sucesso o afastou das coisas que realmente faziam a diferença. Não era sobre o trabalho em si, mas sobre a capacidade de ser autêntico e estar em sintonia com quem ele realmente amava. Enquanto isso, no mundo corporativo, as coisas não estavam mais tão fáceis. Miguel se afastou de várias reuniões importantes e de algumas decisões-chave, delegando mais responsabilidades aos outros líderes da empresa. Isso gerou uma certa tensão entre ele e alguns de seus colegas de trabalho, que não estavam acostumados com esse novo comportamento. Alguns começaram a questionar sua liderança, acreditando que ele estivesse enfraquecendo sua posição. Felipe, seu amigo e mentor, percebeu a mudança de Miguel e resolveu confrontá-lo. Miguel, você está agindo de forma diferente. Não quero que você perca a direção. Não é o momento de enfraquecer sua posição. A empresa precisa de você forte, não mais fraco. Miguel olhou para Felipe e percebeu a sinceridade na sua voz. Eu entendo o que você está dizendo, Felipe. Mas agora, mais do que nunca, preciso estar forte para mim mesmo. E a minha vida pessoal, o que tenho com Clara, a nossa família, isso tem que ser a prioridade. O sucesso sem isso, sem equilíbrio, não significa nada. Felipe ficou em silêncio por alguns momentos, ponderando sobre as palavras de Miguel. Ele sabia que Miguel sempre foi um homem ambicioso, mas também entendia o peso de suas palavras agora. Eu entendo, Miguel. Não é fácil. Mas só lembre-se de que, se você decidir mudar, não pode esquecer o que você construiu até aqui. O sucesso não vai esperar para sempre. Miguel assentiu, compreendendo a advertência de Felipe. Ele sabia que seu caminho não seria simples, mas agora estava disposto a fazer as coisas de uma forma mais equilibrada, mais consciente. A carreira ainda era importante, mas ele não estava disposto a sacrificar sua vida pessoal em nome disso. Nos dias seguintes, Miguel se dedicou a transformar sua nova filosofia de vida em prática. Ele começou a organizar sua agenda de forma mais eficiente, cortando reuniões desnecessárias e dedicando mais tempo àqueles que importavam. Além disso, começou a investir mais tempo em sua saúde e bem-estar, algo que ele negligenciara por tanto tempo. A primeira grande prova de que Miguel estava no caminho certo surgiu em um jantar com alguns amigos e familiares. Durante o evento, Miguel percebeu que a sensação de estar presente na vida de quem o cercava estava lhe trazendo mais felicidade do que qualquer vitória empresarial. Ele sentiu um amor profundo por Clara, por seus pais e amigos, e soube que estava fazendo a coisa certa. Quando a noite terminou, Clara se aproximou de Miguel, com um sorriso genuíno no rosto. Eu não sabia se isso seria possível, mas você conseguiu, Miguel. Eu estou orgulhosa de você. Miguel segurou a mão de Clara, sentindo uma paz que ele não havia experimentado em anos. Eu estou apenas começando, Clara. Estou aprendendo a ser mais do que um simples homem de negócios. Estou aprendendo a ser um homem de verdade. E, com essas palavras, Miguel soube que, independentemente dos desafios que viriam pela frente, ele estava no caminho certo, o caminho do equilíbrio, da reconciliação e da verdadeira felicidade. Miguel e Clara estavam começando a sentir que, finalmente, podiam respirar de alívio. A rotina estava mais leve, mais equilibrada. No entanto, a sensação de paz que Miguel havia conquistado não duraria para sempre. Como em todas as histórias de vida, um novo desafio estava prestes a surgir. Miguel havia dedicado tanto tempo ao restabelecimento de sua relação com Clara e à recuperação de sua saúde e bem-estar que, aos poucos, começou a se afastar de suas responsabilidades na empresa. As decisões e os grandes projetos agora ficavam a cargo de seus colegas, e o peso da liderança que ele tanto buscou se esvaía, deixando uma sensação de vazio. Era uma sexta-feira fria de inverno quando ele recebeu uma ligação de seu assistente, que parecia bastante apreensivo. Miguel, temos um problema. A empresa está enfrentando uma crise com o lançamento de um novo produto. Precisamos de você aqui o mais rápido possível. Miguel respirou fundo, sentindo uma pontada de ansiedade. Ele sabia que esse era o tipo de momento que exigia sua presença, sua habilidade de liderança. Mas, ao mesmo tempo,
uma voz em sua mente lhe dizia para resistir. Ele estava cansado de correr atrás de sucessos e vitórias, e não estava mais disposto a sacrificar sua vida pessoal em nome disso. Estou ciente do problema, mas, por agora, preciso dar mais um passo para fora dessa pressão, respondeu Miguel, tentando manter a calma. Peço que se concentrem em uma solução enquanto eu resolvo algumas questões pessoais. Vou confiar em vocês. A decisão de não voltar imediatamente ao trabalho causou um grande alvoroço nos corredores da empresa. Seus colegas, que sempre admiraram sua postura forte e sua dedicação ao trabalho, começaram a questionar se Miguel ainda tinha a mesma energia que o levará ao topo. Havia comentários sobre sua dedicação, ou a falta dela, e isso afetou a imagem que ele havia construído. Felipe, que estava acompanhando a situação de perto, ligou para Miguel na mesma noite. Miguel, entendo que você precise de um tempo, mas a empresa precisa de você agora mais do que nunca. Não podemos continuar com a mesma linha de raciocínio sem um líder para guiar as decisões. Miguel se viu diante de uma encruzilhada. De um lado, havia pressão para voltar ao que sempre soubera fazer, liderar com mão firme e estar no comando. Do outro lado, ele tinha sua vida pessoal, sua paz e a confiança de que, agora, a felicidade não deveria ser baseada apenas no sucesso material. Ele sentiu o peso da decisão. A empresa, a carreira, tudo o que ele havia conquistado até ali parecia se desmoronar com um simples passo para trás. Mas, na mesma hora, ele se lembrou das palavras de Clara, que sempre lhe dizia que a vida não era sobre fazer mais, mas sobre viver de verdade. Miguel olhou pela janela de seu escritório. Lá fora, as ruas estavam iluminadas pelas luzes de Natal. Ele sabia que não poderia viver em um constante dilema entre o trabalho e sua vida pessoal. Algo dentro dele gritou por equilíbrio. Ele não queria ser lembrado apenas como CEO da empresa de sucesso. Ele queria ser lembrado como o homem que, no final, escolheu viver com propósito. Após uma longa reflexão, Miguel ligou novamente para Felipe. Eu vou dar um passo para trás, Felipe. Vou delegar as decisões mais importantes e passar a focar no que realmente importa. Não quero ser lembrado apenas pelo meu trabalho. Quero ser lembrado pelo homem que fui para minha família, para minha esposa. Felipe, embora visivelmente surpreso, reconheceu a decisão de Miguel. Eu respeito a sua escolha, Miguel. Mas lembre-se de que, em tempos como este, um líder forte é o que a empresa precisa. Apenas faça isso de forma cuidadosa. Miguel sabia que sua escolha não seria fácil, mas ele estava determinado a seguir seu caminho. Ele começou a confiar mais em sua equipe e a se afastar de algumas das responsabilidades mais pesadas. Delegar não significava desistir da empresa, mas sim dar espaço para que ela seguisse sem que ele estivesse no centro de tudo. O impacto dessa decisão foi imediato. Enquanto alguns colaboradores ficaram aliviados com a liberdade de tomar mais decisões, outros começaram a questionar a direção da empresa sem a presença constante de Miguel. Rumores começaram a se espalhar, e Miguel percebeu que sua reputação estava sendo testada de uma maneira que ele não havia imaginado. No entanto, algo surpreendente aconteceu. Em meio a essa tensão, Miguel recebeu um e-mail de um ex-colaborador da empresa. Era Lucas, um antigo membro da equipe de vendas que havia deixado a empresa após um desentendimento com a direção. O conteúdo da mensagem era simples, mas carregado de significado. Miguel, há algum tempo que não falamos, mas queria te dizer que sua atitude, sua capacidade de assumir seus erros e de escolher o que realmente importa me inspirou. Eu queria voltar. Se você precisar de ajuda, estou à disposição. Miguel olhou para a mensagem e sorriu. Ele não sabia exatamente o que isso significava, mas sentiu uma sensação de reconciliação e esperança. Sua decisão de dar um passo atrás estava criando algo novo, algo que ele não havia previsto, confiança e respeito, não apenas pela sua carreira, mas pela pessoa que ele se tornará. Ele passou o final de semana com Clara, discutindo os próximos passos e o que seria mais importante para ambos. Eles decidiram que, independentemente do que o futuro reservasse, Miguel não deveria sacrificar mais nenhum momento ao lado dela ou da família. Era hora de reescrever a história, com um novo protagonista, um Miguel mais leve, mais presente e, finalmente, mais feliz. Naquela noite, Miguel fechou o laptop e olhou para Clara, que estava com um sorriso tranquilo no rosto. Estou pronto para o próximo capítulo, Clara. Não sei o que virá, mas agora estou mais preparado do que nunca. E, ao olhar para o futuro, Miguel sentiu uma paz interior que há muito tempo não experimentava. Ele sabia que, apesar dos desafios, estava finalmente no caminho certo. Miguel sentiu que a vida estava, finalmente, voltando ao seu equilíbrio. Seu relacionamento com Clara estava mais forte do que nunca, e ele havia começado a sentir que a reconciliação com sua família, sua saúde e seus valores pessoais era possível.
Mas a paz que ele experimentava estava prestes a ser desafiada de uma forma inesperada. Tudo começou com uma carta misteriosa que Miguel recebeu, sem remetente, durante uma manhã comum. Era uma carta simples, sem grandes adornos, mas seu conteúdo era alarmante. O texto dizia: "Você acha que tudo está bem, Miguel? Que suas escolhas foram as certas? A verdade é que sua empresa, a vida que você construiu, está prestes a desmoronar. Alguém está jogando sujo, e você não tem ideia de quem." Miguel ficou perplexo ao ler aquelas palavras. Ele sabia que sua decisão de se afastar da liderança da empresa e de dar mais liberdade a seus colaboradores havia gerado algumas tensões. No entanto, ele nunca imaginou que algo tão grande pudesse estar acontecendo nos bastidores. Uma sensação de desconfiança e desconforto tomou conta dele. Ao contar para Clara sobre a carta, ela ficou igualmente alarmada. "Miguel, o que isso significa? Quem está tentando te ameaçar? Não podemos simplesmente ignorar isso." Miguel pensou por um momento, tentando colocar seus pensamentos em ordem. Ele não podia simplesmente ignorar a carta, mas também não sabia a quem poderia confiar dentro da empresa. Afinal, ele tinha se afastado de muitas das suas funções, confiando na liderança de seus colegas. Mas a carta sugeria que havia algo muito maior acontecendo nos bastidores, algo que ele precisava entender antes que fosse tarde demais. A primeira pessoa a quem Miguel recorreu foi Felipe. "Eu preciso da sua ajuda, Felipe. Recebi uma carta anônima. Alguém está tentando sabotar a empresa. Você sabe de algo que eu não sei?" Felipe, com a voz grave e uma leve tensão, respondeu: "Miguel, tem algo acontecendo. Mas não quero te alarmar. A verdade é que eu percebi que, nos últimos meses, algumas decisões começaram a ser tomadas sem sua presença. E alguns colegas não estão exatamente felizes com a sua ausência. Mas não sei quem poderia estar por trás disso." Miguel sentiu um aperto no peito. Ele sempre soubera que sua ausência na liderança poderia ter consequências, mas nunca imaginou que isso fosse levar a uma sabotagem interna. Ele precisava descobrir quem estava por trás dessa carta e qual era o objetivo por trás disso tudo. Seria uma tentativa de tomar o controle da empresa? Ou havia algo ainda mais sinistro em jogo? A investigação começou com uma série de conversas discretas. Miguel procurou antigos colaboradores que ainda mantinham algum contato com a empresa, pessoas que conheciam os meandros da organização e podiam oferecer pistas. Cada conversa o deixava mais inquieto. Algumas pessoas sussurravam sobre a insatisfação interna, enquanto outras ficavam visivelmente desconfortáveis ao falar sobre os rumos da empresa. Não demorou muito até que Miguel começasse a fazer uma lista mental de quem poderia estar envolvido nesse enredo misterioso. Uma noite, enquanto estava revisando alguns e-mails antigos de sua conta de trabalho, Miguel encontrou algo que o deixou gelado. Havia uma série de trocas de mensagens entre um de seus principais executivos e um antigo concorrente da empresa, alguém que Miguel sabia que tinha sido derrotado quando ele havia assumido o comando. O tom das mensagens indicava algo mais que uma simples colaboração de negócios. Havia uma clara aliança que parecia visar a desestabilização da posição de Miguel. "Você sabia o que estava fazendo", Miguel murmurou para si mesmo, seus olhos fixos na tela do computador. "Agora tudo faz sentido." Ele rapidamente se levantou e ligou para Felipe, que, ainda surpreso, atendeu quase imediatamente. "Felipe, encontrei algo. É o Eduardo. Ele está envolvido com o Ricardo, nosso antigo rival. Eles estão trabalhando juntos para derrubar a empresa." Felipe não disse nada por um longo momento, processando a informação. "Isso é surpreendente, Miguel. Eduardo sempre foi leal a você. Eu não sei o que dizer, mas a situação não pode ser ignorada." Miguel sabia que o próximo passo era enfrentar Eduardo diretamente, mas ele também sabia que precisaria ter provas mais concretas antes de acusá-lo. Não poderia ser precipitado. Ele precisava de uma estratégia, algo que o colocasse à frente desse jogo sujo antes que fosse tarde demais. A pressão sobre Miguel aumentava a cada dia. Ele sentia que, em sua busca por reconciliação e equilíbrio, estava prestes a ser puxado de volta para o tumulto do mundo corporativo. Mas ele sabia que agora não era apenas sobre salvar a empresa. Era sobre proteger sua integridade, sua honra, e garantir que sua nova vida não fosse destruída por mentiras e traições. Naquele momento, Miguel percebeu que a luta pela verdade seria muito mais difícil do que qualquer outro desafio que ele já tivesse enfrentado. Mas ele estava determinado a enfrentar o que fosse necessário para proteger o que ele tinha conquistado, não apenas no trabalho, mas, principalmente, em sua vida pessoal. Miguel não podia mais ignorar a gravidade da situação. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, e ele sabia que Eduardo,
alguém que havia sido sua confiança e braço direito por tantos anos, estava envolvido em algo muito mais obscuro. Mas o que ele ainda não sabia era o quão profunda era a traição que estava prestes a ser revelada. Na manhã seguinte, Miguel convocou uma reunião secreta com Felipe, que, embora cético, se comprometeu a ajudá-lo a descobrir a verdade. Eles sabiam que agir com rapidez era fundamental. A empresa estava em risco, mas a confiança de Miguel também estava sendo desafiada, e ele não poderia mais se dar ao luxo de ser passivo. Precisamos descobrir onde Eduardo está agora. Ele pode estar escondendo algo, ou preparando uma fuga, disse Miguel, em um tom baixo, mas firme. O que vamos fazer agora é ser rápidos, sem deixar rastros. Felipe olhou para Miguel, com uma expressão preocupada. E se ele descobrir que estamos investigando, podemos não estar preparados para as consequências. Miguel sentiu uma pressão crescente. Ele sabia que o risco de ser traído por alguém tão próximo era imenso. Mas já não havia volta. Temos que descobrir o que ele está planejando, Felipe. Não podemos esperar mais. Antes que pudessem traçar uma estratégia, uma ligação inesperada interrompeu seus pensamentos. Era Clara, com um tom urgente em sua voz. Miguel, você não vai acreditar no que encontrei. Achei algo no meu computador, algo relacionado a Eduardo. Parece que ele tem estado em contato com outros membros da empresa de fora. Há mensagens, documentos, que sugerem uma aliança secreta, mas a parte mais estranha é que eles estão discutindo uma maneira de minar a confiança interna. Ele está manipulando as pessoas, Miguel. Miguel ficou sem palavras por um momento. O que Clara havia encontrado só confirmava ainda mais suas suspeitas. Não era apenas uma questão de traição interna, parecia ser uma trama bem arquitetada para derrubar tudo o que ele havia conquistado. Clara, você tem certeza do que está dizendo? Isso pode ser muito mais sério do que imaginamos. Eu preciso que você me envie tudo o que encontrou. Com a informação de Clara em mãos, Miguel e Felipe começaram a montar o quebra-cabeça. Parecia que Eduardo não estava apenas sabotando a empresa, mas havia também forjado alianças com investidores externos, buscando derrubar Miguel de seu posto como líder e tomar o controle da organização. As mensagens eram claras e indicavam que ele estava tentando vender a empresa para um concorrente, sem que ninguém soubesse. Miguel sentia o peso da traição se alastrando por todo o seu corpo. Cada decisão que ele tomava parecia ter levado a esse ponto. Sua confiança em Eduardo, uma pessoa com quem havia compartilhado tanto, agora estava desmoronando diante de seus olhos. Ele se sentou em sua cadeira, olhando fixamente para a tela do computador. A carta anônima, as mensagens, as evidências, tudo apontava para a mesma direção. Miguel sabia o que tinha que fazer. Felipe, vamos até ele. Não podemos mais esperar. Vamos confrontá-lo. Isso tem que acabar agora. Felipe hesitou, olhando para Miguel com um olhar desconfiado. Mas e se ele estiver esperando por isso? E se ele tiver uma carta na manga? Não importa. Eu não vou permitir que ele destrua o que construímos. E não vou permitir que ele destrua a confiança que eu tenho na minha própria vida. Chegou a hora de tudo vir à tona. Não podemos mais viver com esse segredo. Miguel sabia que o confronto com Eduardo seria difícil, mas ele também sabia que já não havia escolha. Ele precisava fazer isso por sua empresa, por Clara e, mais importante, por si mesmo. Com o apoio de Felipe, Miguel se dirigiu ao escritório de Eduardo. O ambiente estava silencioso, mas a tensão entre os dois era palpável. Eduardo estava sentado atrás de sua mesa, com um sorriso dissimulado no rosto, como se estivesse aguardando o momento em que Miguel chegaria. Eu sabia que você viria, Miguel. Você sempre foi tão previsível, disse Eduardo, sua voz fria e calculista. Miguel não hesitou. Eu sei o que você fez, Eduardo. E sei o que está tentando fazer. Eu tenho provas. As alianças secretas, as mensagens, os documentos. Tudo está aqui. E você sabe que não posso permitir que isso continue. O sorriso de Eduardo desapareceu, e ele se levantou lentamente. Você acha que pode me parar, Miguel? Você está tão perdido em sua própria busca por equilíbrio que não percebeu a verdadeira guerra que estava acontecendo ao seu redor. Não é sobre a empresa, Miguel. Sempre foi sobre o controle. E eu sempre soube que você não tinha mais o que era necessário para continuar no topo. Miguel sentiu o calor da raiva subir, mas manteve a calma. Você me traiu, Eduardo. Mas mais do que isso, você traiu a confiança de todos aqui. E eu não vou deixar você destruir tudo o que construímos. O confronto entre os dois continuou por mais alguns minutos, com Eduardo tentando justificar suas ações, enquanto Miguel se recusava a aceitar qualquer desculpa. A discussão escalou, mas, no fundo,
Miguel sabia que não havia mais espaço para reconciliação. Ele precisava garantir que Eduardo fosse exposto e que sua manipulação fosse desmascarada. Finalmente, com a ajuda de Felipe, Miguel conseguiu alertar a equipe executiva sobre a trama de Eduardo. A verdade foi revelada, e a confiança dentro da empresa foi restaurada. Eduardo foi afastado imediatamente, e sua manipulação não teve o poder de destruir a reputação que Miguel havia levado anos para construir. Mas a vitória de Miguel não foi apenas sobre a empresa. Foi sobre o que ele aprenderá ao longo de todo o processo. A importância da verdade, da confiança e, acima de tudo, de ser fiel a si mesmo. No final, Miguel percebeu que a verdadeira luta não era contra os outros, mas contra as sombras que ele mesmo havia deixado crescer dentro de si. Agora, ele estava pronto para enfrentar qualquer adversidade, não pela empresa, mas por quem ele se tornará. Miguel sentiu como se o peso do mundo tivesse sido tirado de seus ombros. A traição de Eduardo havia abalado profundamente sua confiança, mas também o havia ensinado uma lição valiosa sobre a importância da verdade e da lealdade. Enquanto a empresa se reerguia após a saída de Eduardo, Miguel sabia que o mais difícil ainda estava por vir: reconquistar a confiança de todos ao seu redor e reconstruir sua própria vida emocional. Nos dias que se seguiram ao confronto, Miguel se concentrou em restabelecer a ordem na empresa. Ele reuniu os principais executivos, os colaboradores e todos que estavam envolvidos na crise, pedindo desculpas pela sua ausência e pela desconfiança que havia se instalado. Ele sabia que a comunicação aberta e honesta seria essencial para restaurar a paz e a confiança. Felipe, que havia sido seu maior aliado ao longo de toda a tempestade, estava ao seu lado, apoiando-o em cada passo que dava. A amizade entre eles, que já havia sido testada em muitas situações, agora parecia mais sólida do que nunca. Eu sei que você sente que falhou, Miguel, disse Felipe, enquanto caminhavam pelo corredor da sede da empresa. Mas você não falhou. Você aprendeu com seus erros. Isso é o que importa. Miguel olhou para seu amigo com um olhar pensativo. Eu só não sei se as pessoas vão conseguir me perdoar. Perdi a confiança deles. E Clara? Eu não sei o que ela pensa de tudo isso. Felipe olhou para ele, um pouco surpreso. Você ainda acha que Clara não vai estar ao seu lado? Ela sabe que o que aconteceu não foi sua culpa. Claro, pode ter sido um choque para ela, mas ela te ama, Miguel. E ela entende o que aconteceu. Mas Miguel não estava tão seguro de suas palavras. Durante as últimas semanas, enquanto lidava com a crise dentro da empresa, ele havia negligenciado seu relacionamento com Clara. Ele sabia que ela o apoiava, mas também sabia que sua ausência emocional durante esse período havia causado um distanciamento. Clara sempre fora a âncora de sua vida, a pessoa que lhe dava força quando as coisas estavam difíceis. E ele não podia mais ignorar o quanto ela também havia sido afetada por tudo o que acontecerá. Ao chegar em casa naquela noite, Miguel decidiu que precisava ser honesto com Clara, precisava mostrar-lhe que ele estava pronto para reconquistar a confiança dela também, e não apenas das pessoas na empresa. Clara o recebeu com um sorriso, mas Miguel podia ver nos olhos dela que algo estava diferente. Havia uma leve tensão no ar, como se ela estivesse esperando algo. Oi, Clara, disse ele, hesitante. Precisamos conversar. Ela assentiu, e ele a conduziu até a sala de estar. Ali, sentaram-se no sofá, e Miguel sentiu a pressão da conversa se intensificar. Eu sei que as últimas semanas foram difíceis, começou Miguel. Eu estava tão focado na empresa e em tentar resolver tudo o que aconteceu com Eduardo, que acabei deixando você de lado. E isso foi um erro. Eu devia ter compartilhado mais com você, estar mais presente. Eu percebo agora o quanto você também foi afetada por tudo isso. Clara olhou para ele com uma expressão serena, mas seus olhos estavam cheios de emoções contidas. Miguel, eu entendo. Sei que você estava lidando com muita coisa. Mas não é só sobre a empresa. Eu me preocupo com você, com quem você está se tornando. E sei que você também está se afastando de mim, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Isso me dói. Você me disse que ia mudar, que ia focar em nós, mas parece que, no fim das contas, o que importa é o sucesso, o trabalho, a conquista. E eu fico aqui, esperando. As palavras de Clara atingiram Miguel como um golpe no estômago. Ele sabia que, de certa forma, ela estava certa. Ele havia se perdido na busca pelo sucesso, na obsessão de provar algo para si mesmo e para os outros. E, ao fazer isso, havia negligenciado o que realmente importava. Eu sinto muito, Clara, ele disse, a voz embargada. Eu te coloquei em segundo plano, e isso nunca deveria ter acontecido. O que eu preciso agora é de você. Não posso fazer isso sem você ao meu lado. Eu te amo. E vou fazer o que for necessário para mostrar que estou comprometido com nós dois,
com a nossa vida juntos. Clara olhou por um longo momento, e, finalmente, ela sorriu, embora ainda houvesse um vestígio de tristeza em seus olhos. Eu te amo, Miguel. Mas precisamos reconstruir o que perdemos. Eu sei que podemos fazer isso, mas você precisa ser verdadeiro comigo. Você precisa colocar nossa relação e nosso futuro como prioridade. O sucesso, o trabalho, tudo isso é importante, mas não pode ser mais importante do que nós. Miguel assentiu, sentindo uma mistura de alívio e pesar. Ele sabia que o caminho à frente seria desafiador. Reconstruir sua vida e seu relacionamento com Clara exigiria mais do que promessas vazias. Ele precisaria ser verdadeiro consigo mesmo e com ela, priorizando o amor e a confiança em vez das metas e ambições. Nos dias seguintes, Miguel se dedicou a colocar suas ações em sintonia com suas palavras. Ele passou mais tempo com Clara, ouviu suas preocupações e, acima de tudo, trabalhou para que sua relação fosse mais forte do que qualquer desafio que enfrentassem. Eles não podiam apagar o passado, mas podiam, juntos, criar um futuro mais equilibrado. Enquanto a empresa seguia sua recuperação, Miguel sabia que o maior sucesso que poderia alcançar agora era reconstruir os laços de confiança com Clara e com os outros ao seu redor. Ele estava começando a entender que o sucesso verdadeiro não era sobre ser o melhor no trabalho, mas ser o melhor para as pessoas que mais importam em sua vida. Enquanto Miguel dedicava-se a reconstruir sua vida pessoal e profissional, a empresa começava a se estabilizar. A saída de Eduardo tinha sido uma perda, mas também uma oportunidade para novas lideranças emergirem. Os executivos mais próximos de Miguel se mostraram leais, e o clima dentro da empresa começou a se acalmar. Contudo, uma nova tempestade estava se formando no horizonte, e ela não vinha do lado de fora, mas de dentro, das próprias escolhas de Miguel. As conversas com Clara se tornaram mais profundas e frequentes. Ela, com sua paciência e compreensão, ajudava Miguel a enxergar as falhas que ele ainda carregava. Mas, ao mesmo tempo, o dilema que ele enfrentava com a empresa não desaparecia. A pressão por resultados voltava a assombrá-lo, e ele sabia que a liderança de Eduardo, com suas estratégias de manipulação e controle, deixava uma marca difícil de apagar. Para reconstruir por completo, ele precisaria confrontar as sombras que ainda rondavam o lugar. Naquela manhã, Miguel foi informado de uma reunião importante com a diretoria. Os números da empresa começaram a mostrar sinais de recuperação, mas a pressão por mais lucros era imensa. Como se o passado de Eduardo não fosse suficiente, agora o novo CEO estava sendo desafiado a tomar decisões difíceis que poderiam afetar sua imagem e sua posição dentro da organização. Miguel sentiu que estava à beira de um novo precipício. Ele havia feito o que pôde para restaurar a confiança dos funcionários, mas agora o jogo estava em outro nível. O sucesso da empresa não poderia ser alcançado apenas com boas intenções. Ele precisava entregar resultados concretos. E para isso, ele estava começando a se questionar se deveria adotar os métodos mais agressivos que Eduardo usava. O dilema o consumia. Ao mesmo tempo em que se sentia pressionado a ser o líder firme e decisivo, Miguel não queria perder o que ele havia aprendido sobre equilíbrio e honestidade. As palavras de Clara ressoavam em sua mente, lembrando da importância de ser verdadeiro e de colocar os outros em primeiro lugar. Mas, à medida que as responsabilidades aumentavam, ele sabia que suas convicções seriam constantemente desafiadas. A reunião com a diretoria foi marcada para a tarde. Miguel chegou à sala com a sensação de que, mais uma vez, ele teria que lutar pela sua posição, não apenas contra os inimigos externos, mas contra seus próprios medos e inseguranças. Bom dia a todos, começou Miguel, ao entrar na sala de reuniões. O ar estava pesado, carregado com as expectativas de cada executivo. Ele podia sentir o olhar atento de todos, esperando por uma liderança decisiva, por um sinal de força. Hoje, vamos falar sobre o próximo passo da nossa recuperação. A empresa está melhor, mas o mercado exige mais. Precisamos mostrar que nossa estabilidade não é apenas uma ilusão, mas uma realidade sólida e crescente. Os executivos estavam atentos, mas havia uma tensão no ar. Todos sabiam que Miguel estava sendo testado, e o que acontecesse ali poderia determinar o futuro da empresa. Alguns membros da diretoria estavam começando a questionar a abordagem mais tranquila de Miguel, sugerindo que ele fosse mais audacioso em suas decisões. Queriam ação, resultados rápidos, e estavam dispostos a ir até onde fosse necessário para garantir a retomada do poder no mercado. Miguel hesitou. Ele sabia que, se cedesse à pressão, poderia seguir os passos de Eduardo e adotar estratégias mais arriscadas, mais agressivas. Mas isso significava também comprometer os valores pelos quais ele havia lutado. No fundo, Miguel sabia que não podia se perder no jogo corporativo que Eduardo havia deixado como herança. Eu entendo a urgência, disse Miguel, em um tom calmo, mas firme.
Mas o que precisamos agora não é apenas de lucro a qualquer custo. Precisamos de crescimento sustentável. Não vou sacrificar a integridade da empresa e dos nossos funcionários por números rápidos. Prefiro que avancemos devagar, mas com solidez. As palavras de Miguel foram recebidas com olhares atentos, mas também com uma certa frustração. Havia uma expectativa de que ele fosse mais agressivo, mais como Eduardo. Mas Miguel estava determinado a seguir seu caminho. No fundo, ele sabia que o sucesso, quando construído nas bases erradas, era apenas uma questão de tempo até desmoronar. A reunião terminou sem grandes decisões, mas com o sentimento claro de que a confiança de Miguel estava sendo testada por aqueles que esperavam ver resultados imediatos. Ele não podia mais fugir da responsabilidade de ser o líder que sua equipe precisava. Mas também sabia que ser esse líder significava fazer escolhas difíceis, que poderiam afastar alguns, mas que, ao final, manteriam sua consciência limpa. Ao sair da reunião, Miguel sentiu a pressão aumentar. Ele sabia que havia mais desafios pela frente, e que, talvez, ele tivesse que fazer sacrifícios ainda maiores para equilibrar suas convicções e as expectativas dos outros. O caminho para o sucesso verdadeiro parecia ser mais tortuoso do que ele imaginava. E, enquanto olhava pela janela de seu escritório, Miguel sentiu que, mais do que nunca, ele teria que enfrentar os dilemas internos que o assombravam. Mas uma coisa estava clara: ele não estava mais disposto a fazer escolhas fáceis. Ele havia aprendido o valor da verdade, da honestidade e da integridade. E, por mais difícil que fosse, ele estava disposto a pagar o preço da verdade, mesmo que isso significasse perder algo no caminho. A verdadeira batalha de Miguel, ele sabia, estava apenas começando. A noite caiu sobre a cidade, e Miguel sentia o peso daquelas decisões como se fossem pedras sobre seus ombros. Depois da reunião com a diretoria, ele retornou para casa, mas sua mente estava longe. Clara o recebeu com um sorriso suave, mas Miguel percebeu que ela também notava a tensão que o acompanhava. "Você parece distante", disse ela, enquanto preparava uma xícara de chá para ele. O que aconteceu na reunião? Miguel se sentou à mesa, os olhos cansados, mas uma expressão determinada no rosto. "As coisas não estão fáceis, Clara. A pressão está maior do que nunca. Eu sei que a empresa precisa de resultados, mas não quero fazer nada que comprometa meus princípios. Eles querem que eu seja mais agressivo, mas eu não sei se isso é o que realmente importa." Clara olhou para ele com compreensão. Ela sabia que Miguel estava diante de um dilema difícil, mas também sabia o quanto ele se importava com o futuro da empresa e com as pessoas ao seu redor. Ela sentou-se ao seu lado, pegando sua mão com suavidade. "Eu sei que você está tentando fazer o que é certo, Miguel. E isso é o que importa. O que você precisa é de equilíbrio. Não é fácil, eu sei, mas talvez você tenha que decidir o que realmente vale a pena. O que você está disposto a sacrificar para atingir o que deseja?" Miguel olhou para ela, os olhos cheios de incertezas. "Eu não quero perder o que é importante para mim, Clara. Mas também sei que, se não tomar decisões ousadas, posso perder tudo o que conquistei. As pessoas estão esperando que eu seja alguém diferente, que eu tome decisões mais duras. Mas será que vale a pena?" Clara suspirou profundamente. "Você tem que olhar para dentro, Miguel. As pessoas podem esperar o que quiserem, mas no final, é você quem vai ter que viver com as escolhas que fizer. O sucesso não é apenas sobre números. Você já sabe disso." Miguel fechou os olhos, refletindo sobre as palavras de Clara. O dilema continuava. Deveria seguir sua intuição e manter sua integridade, ou ceder às pressões externas e tomar decisões que o afastariam de quem ele realmente era. Nos dias seguintes, a pressão sobre Miguel só aumentou. Ele recebia ligações constantes de investidores e membros da diretoria, todos exigindo soluções rápidas e eficazes para que a empresa voltasse a crescer de forma substancial. Eles não queriam apenas resultados, queriam mudanças drásticas. Alguns até sugeriram cortar custos, demitir funcionários e reduzir investimentos em áreas que Miguel sabia serem essenciais para a saúde a longo prazo da companhia. A ideia de abandonar tudo o que ele acreditava para agradar aos outros o atormentava, mas a cada dia que passava, a pressão se tornava mais insuportável. Ele estava começando a sentir como se estivesse sendo esmagado entre as expectativas dos outros e seus próprios valores. Não havia mais espaço para dúvidas. Foi então que, numa tarde particularmente difícil, Miguel recebeu um telefonema inesperado. Era Felipe, seu amigo de longa data, alguém em quem ele confiava e respeitava profundamente. "Você está bem, cara?" perguntou Felipe, sua voz revelando uma preocupação genuína. "Eu ouvi sobre as últimas reuniões. Sei que não deve estar sendo fácil." Miguel respirou fundo. "Eu não sei o que fazer, Felipe.
Cada decisão parece ser uma faca de dois gumes. Eu quero manter minha integridade, mas as pessoas estão esperando que eu seja mais ousado, mais agressivo. Será que estou sendo fraco por não querer ceder a essas pressões? Felipe ficou em silêncio por alguns segundos, ponderando. Você está buscando equilíbrio, Miguel. Não é fraco querer fazer as coisas do seu jeito. Mas você precisa entender uma coisa. Não adianta fazer o que os outros esperam de você. Você tem que fazer o que é certo para você, mesmo que seja difícil. Miguel sentiu um alívio momentâneo com as palavras de Felipe. Eles sempre haviam compartilhado conversas sinceras, mas agora ele sentia que precisava daquelas palavras mais do que nunca. Mas o que é certo, Felipe? Ele perguntou, com uma expressão que demonstrava sua dúvida interna. Eu estou sendo cobrado por resultados. Sei que tenho que liderar de forma decisiva, mas estou com medo de perder o que conquistei, perder a essência do que me levou até aqui. Felipe suspirou. O que você conquistou não é só sucesso, Miguel. É a confiança das pessoas ao seu redor. É a capacidade de ser verdadeiro, mesmo quando o mundo está dizendo para você ser outra coisa. Isso é o que vai durar. Miguel refletiu sobre aquelas palavras enquanto o silêncio se instalava por um momento. Ele sabia que, no final, as escolhas que faria agora moldariam seu futuro de maneira irreversível. Na manhã seguinte, ele se preparou para outra reunião crucial. Mas desta vez, algo estava diferente. Miguel não se sentia mais pressionado a seguir um caminho que não fosse o seu. Ele sabia que, independentemente das expectativas dos outros, ele precisava agir de acordo com seus próprios princípios. Quando entrou na sala de reuniões, sentiu o olhar atento de todos os executivos. Eles estavam prontos para ouvir o que ele tinha a dizer, esperando que ele tomasse uma posição mais firme. Miguel olhou para cada um deles, respirou fundo e, com uma calma que ele não sabia que possuía, começou a falar. Eu sei o que vocês esperam de mim. Mas, antes de qualquer coisa, precisamos ser honestos sobre o que queremos realmente alcançar. Não podemos sacrificar nossa integridade em busca de resultados rápidos. O sucesso que estamos buscando precisa ser sustentável, precisa ser construído sobre a confiança e respeito mútuo. E não, isso não significa que vamos nos acomodar. Significa que vamos fazer as coisas de maneira certa, mesmo que isso leve mais tempo. Ele sabia que algumas pessoas ali não ficariam satisfeitas com aquela resposta, mas ele também sabia que essa era a única escolha verdadeira para ele. A decisão estava tomada. Agora, Miguel estava pronto para enfrentar o que viesse. Ele não cederia às pressões externas e, mais importante, ele não abriria mão de quem ele realmente era para agradar aos outros. O preço da verdade seria alto, mas Miguel estava disposto a pagá-lo, porque, ao final, ele sabia que valia mais do que qualquer sucesso passageiro. Ele estava determinado a construir uma empresa que fosse fiel aos seus princípios, sem se perder nas sombras do poder e da ganância. O que Miguel não sabia era que, após aquele discurso decisivo, a verdadeira batalha estava prestes a começar. Embora tivesse fortalecido sua posição dentro da empresa, novas tensões começaram a surgir. A decisão de manter a empresa no caminho da integridade e sustentabilidade não agradou a todos. O movimento mais agressivo que alguns membros da diretoria queriam parecia cada vez mais distante, e Miguel sabia que precisaria lutar para manter sua visão. Nos dias que se seguiram, o clima na empresa ficou tenso. Alguns executivos começaram a questionar suas escolhas, enquanto outros o viam com uma nova confiança, admirando sua coragem de seguir em frente apesar das dificuldades. Miguel passava longas horas no escritório, analisando cada detalhe dos projetos e buscando maneiras de criar soluções que fossem boas para os resultados, mas também éticas. A resposta do mercado, porém, ainda era incerta. Embora os números estivessem começando a mostrar sinais de recuperação, o medo de que a concorrência passasse à frente pairava no ar. Clara o observava, silenciosa, enquanto ele lidava com as consequências de suas decisões. Ela sabia que, por mais que ele quisesse manter a calma e a postura firme, as pressões começavam a pesar. Mas, mais uma vez, ela o encorajou a confiar em sua visão, mesmo quando tudo parecia estar desmoronando ao seu redor. Você está fazendo o que é certo, Miguel, disse ela em uma conversa noturna. Eu sei que é difícil, mas você tem algo que muitas pessoas não têm, um coração puro. Isso vai fazer a diferença, mesmo que demore mais do que você espera. Miguel a olhou, sentindo o conforto de suas palavras, mas, ao mesmo tempo, uma angústia silenciosa tomava conta dele. Ele sabia que o sucesso não era uma garantia, e a batalha para manter sua integridade em um mundo corporativo competitivo era solitária. Mas, apesar disso, ele não podia virar as costas para o que acreditava ser o caminho certo. Foi quando as coisas começaram a dar um giro inesperado.
Um dos membros mais antigos da diretoria, Roberto, chegou até Miguel com uma proposta intrigante. Roberto era conhecido por sua visão agressiva dos negócios, mas também por ser uma figura respeitada dentro da empresa. Ele se aproximou de Miguel durante uma reunião de rotina e, ao invés de críticas, trouxe uma solução que poderia ser um ponto de virada. Eu entendo onde você quer chegar, Miguel, disse Roberto com um sorriso calculista. Eu sei que você não quer ser como Eduardo, mas, e se houver um meio-termo? E se pudermos usar alguns métodos mais ousados sem comprometer totalmente nossos valores? Não estou dizendo para ignorar a ética, mas talvez seja hora de pensar em uma abordagem mais flexível, que combine o melhor dos dois mundos. Miguel ficou em silêncio, ponderando as palavras de Roberto. Ele sabia que a proposta estava longe de ser simples. Incorporar métodos mais agressivos poderia ajudá-lo a recuperar o terreno perdido rapidamente, mas ele temia que isso significasse ceder aos próprios princípios. Ele sentia que estava à beira de uma linha tênue, uma escolha entre ficar firme em seus valores ou seguir em frente com um risco que poderia gerar os resultados que ele tanto precisava. Você está sugerindo que eu abra mão de tudo que construí até agora, Roberto? Perguntou Miguel, sem esconder a hesitação em sua voz. Roberto balançou a cabeça. Não, eu não estou sugerindo isso. Apenas acredito que podemos ser mais estratégicos. Não precisamos fazer tudo como Eduardo fez, mas também não podemos ignorar as realidades do mercado. Podemos ser inteligentes na maneira de equilibrar os riscos. Miguel olhou para Roberto, pensando nas implicações daquela conversa. Ele sabia que tomar a decisão certa exigiria mais do que apenas lógica. Seria uma questão de equilíbrio entre suas ambições e sua moralidade. Ele não queria se perder no jogo de poder e dinheiro, mas também sabia que, para não perder a empresa, precisaria agir de maneira mais estratégica. Naquela noite, Miguel teve dificuldades para dormir. Os números ainda não eram o suficiente para garantir o sucesso a longo prazo. Ele precisava dar um passo decisivo, mas, ao mesmo tempo, tinha medo de perder sua humanidade no processo. Clara percebeu que algo estava errado. Ela entrou no quarto onde Miguel estava sentado, pensativo, e se aproximou dele. Você está se colocando em uma situação impossível, Miguel. Você não pode ser todos ao mesmo tempo. Não pode agradar a todos. O que você pode fazer é o que sente que é o melhor para você, para a empresa e para quem você é. Miguel olhou para ela, os olhos cheios de dúvida, mas também de gratidão. Ele sabia que Clara tinha razão. Ele não poderia agradar a todos. Ele tinha que tomar uma decisão, sem olhar para trás. Ele sentia que estava em um ponto de virada, onde o futuro da empresa, a sua vida pessoal e sua moralidade estavam todos entrelaçados. Ao longo das semanas seguintes, Miguel continuou a ouvir diferentes pontos de vista dentro da empresa. Ele consultou pessoas em quem confiava e refletiu sobre os caminhos que poderiam ser tomados. A proposta de Roberto ainda o incomodava, mas, ao mesmo tempo, ele sabia que, se a empresa não se ajustasse rapidamente, ela poderia perder seu lugar no mercado. Finalmente, após muitas conversas e reflexões, Miguel tomou uma decisão. Ele aceitou a proposta de Roberto, mas com uma condição clara. A abordagem agressiva deveria ser usada apenas em momentos estratégicos e com total transparência, sem abrir mão dos princípios que ele prezava. A chave, pensava ele, era o equilíbrio. Ser estratégico não significava ser desonesto ou desleal. Com essa decisão, Miguel sentiu como se estivesse finalmente acordando para a realidade de ser um líder. Não era sobre ser perfeito, mas sobre ser verdadeiro consigo mesmo, mesmo quando o mundo ao seu redor o desafiava. Ele sabia que o futuro seria incerto, mas agora estava mais preparado para lidar com ele. Após a decisão de aceitar uma abordagem mais estratégica, Miguel sentiu como se tivesse tomado uma lufada de ar fresco. A sensação de estar no controle de sua trajetória de vida voltou, mas ele sabia que, como toda escolha, essa decisão viria com suas próprias consequências. O mercado começou a responder positivamente, e a empresa viu um aumento nas suas operações, mas o caminho que Miguel escolhera estava mais cheio de obstáculos do que ele imaginava. As primeiras semanas após a implementação da nova estratégia trouxeram resultados inesperados. A pressão sobre os funcionários diminuiu, mas, ao mesmo tempo, a necessidade de resultados mais rápidos se intensificou. A diretoria estava satisfeita com os números, mas Miguel sabia que isso não significava que ele tinha vencido. O que ele não percebia era que essa decisão começava a afetar mais do que apenas os números da empresa. Ela estava começando a impactar sua vida pessoal de uma maneira que ele não esperava. Clara, sempre tão atenciosa, percebeu que Miguel estava mais distante. Ele chegava em casa tarde da noite, cansado e cada vez mais absorto em sua agenda. Eles mal tinham tempo para conversar, e as poucas palavras trocadas eram sempre sobre as questões empresariais.
Clara sentia a crescente distância entre eles, e seu coração apertava a cada dia que passava. Miguel, precisamos conversar, disse ela em uma noite em que ele chegou em casa mais tarde do que o habitual. Ela estava sentada na mesa da cozinha, a luz suave das lâmpadas iluminando o ambiente. Eu sei que as coisas na empresa estão agitadas, mas você ainda está aqui? Comigo? Ou está perdendo-se no que está acontecendo lá fora? Miguel se sentou, sem palavras, sua mente ainda ocupada com os desafios do dia. Ele sabia o que Clara queria dizer, mas não sabia como expressar suas próprias emoções. A luta interna que enfrentava, entre o sucesso da empresa e sua vida pessoal, estava começando a cobrar seu preço. Eu estou tentando, Clara. Eu realmente estou, respondeu ele, a voz carregada de frustração. Mas você não entende. A pressão é imensa. Eu preciso garantir que tudo corra bem na empresa, senão vamos perder tudo o que conquistamos. Não posso simplesmente deixar tudo de lado. Clara olhou para ele, a expressão triste, mas cheia de compreensão. Eu sei que você se importa, Miguel, mas e nós? E eu? Eu também preciso de você. Preciso do Miguel que estava aqui, que sorria e me contava sobre os seus sonhos, o Miguel que não estava sempre tão distante. Ele sentiu uma dor no peito ao ouvir essas palavras. Ele sabia que estava se afastando de Clara, mas não conseguia encontrar uma maneira de equilibrar tudo. O sucesso estava ao seu alcance, mas o preço parecia mais alto a cada dia que passava. Nos dias seguintes, Miguel tentou se concentrar mais em sua relação com Clara, mas a verdade era que sua mente estava dividida entre dois mundos: a empresa, onde ele tinha de se mostrar firme e implacável, e a casa, onde ele era apenas Miguel, o homem que amava sua esposa, mas que estava se afundando nas responsabilidades que ele próprio criará. As reuniões começaram a se tornar mais frequentes e as noites mais longas. A pressão externa aumentava, com mais investidores questionando suas escolhas e cobrando resultados ainda maiores. A cada conversa, Miguel sentia que estava indo mais longe, se afastando de tudo o que ele realmente valorizava. Ele estava se tornando o homem que jamais imaginara ser, obcecado pelos resultados, mais interessado em números do que nas pessoas que ele amava. Foi em uma dessas noites de exaustão que Miguel recebeu uma ligação de Roberto. O tom de sua voz, normalmente calmo e calculista, estava agora mais urgente do que nunca. Miguel, você precisa ver isso, disse Roberto, sem preâmbulos. Os resultados de amanhã podem mudar tudo. Precisamos fazer um movimento rápido e arriscado. Não podemos nos dar ao luxo de esperar. Miguel sabia que esse era o tipo de situação que ele não queria enfrentar, mas não podia ignorar a realidade. A empresa estava à beira de uma grande oportunidade, mas isso exigiria um movimento que poderia ter consequências irreversíveis. Eu não sei, Roberto. Isso parece perigoso, respondeu Miguel, a voz hesitante. Eu não posso arriscar tudo o que construí para conseguir algo temporário. Roberto ficou em silêncio por um momento, como se estivesse pesando suas palavras. Eu sei que você tem suas reservas, mas talvez seja a hora de você começar a pensar grande, Miguel. Grandes oportunidades exigem grandes riscos. Você está jogando muito pequeno. Aquelas palavras reverberaram na mente de Miguel. Ele sabia que esse momento poderia ser o ponto de virada, o ponto onde ele se entregaria ao jogo que a maioria das grandes empresas jogava. Arriscar tudo por um futuro incerto, mas cheio de promessas. No entanto, ele também sabia que cada decisão vinha com um preço. Ele não poderia mais viver na ilusão de que o sucesso viria sem uma troca. Miguel se retirou para o escritório, tentando juntar os pensamentos. Ele sabia que Clara estava certa, ele havia se afastado, estava se perdendo. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma pressão esmagadora para seguir em frente. Ele se levantou da cadeira e caminhou até a janela, olhando para a cidade iluminada lá fora. O que ele realmente queria? O que estava disposto a sacrificar? Então, ele tomou a decisão, faria aquele movimento arriscado, mas com uma condição, não mais sozinho. Ele precisava de uma verdadeira parceria, algo que fosse além dos números e das expectativas dos outros. Miguel sabia que, para alcançar o sucesso sem perder a si mesmo, ele precisava do apoio de quem mais importava. Na manhã seguinte, Miguel sentou-se com Clara. Ele olhou nos olhos dela, com uma intensidade que ela não via há muito tempo. Clara, eu estou pronto para dar o próximo passo. Mas preciso que você esteja comigo nisso, mais do que nunca. Ela olhou, com uma mistura de medo e esperança nos olhos. Você sabe o que isso significa, Miguel. Não é só sobre a empresa. É sobre nós. Ele sorriu, pela primeira vez em semanas. Eu sei. E é por isso que estou aqui. Juntos, vamos fazer isso acontecer. Miguel e Clara estavam em uma encruzilhada, cada um com suas dúvidas,
mas também com uma determinação renovada. A decisão de seguir o caminho mais arriscado foi feita, mas agora eles precisavam encontrar uma maneira de fazer isso funcionar sem que o peso das escolhas passadas os esmagasse. Miguel sabia que o preço do sucesso não era apenas financeiro, era emocional, familiar e pessoal. Ele não poderia mais se dar ao luxo de ignorar os sentimentos de Clara, ou de abrir mão do que realmente importava em sua vida. O risco seria grande, mas, desta vez, ele não enfrentaria a luta sozinho. Nas semanas que se seguiram, Miguel, com o apoio de Clara, começou a reverter a estratégia da empresa. Juntos, focaram em criar um plano que não só fosse agressivo, mas também sustentável e ético. A decisão de Roberto de seguir com uma abordagem mais arriscada foi aceita, mas Miguel queria garantir que cada movimento fosse cuidadosamente calculado. Para isso, ele reuniu sua equipe de confiança, dividindo responsabilidades de maneira que, ao invés de criar mais competição interna, unisse todos por um objetivo comum. A primeira reunião com a equipe foi intensa. Miguel, com Clara ao seu lado, explicou os novos rumos da empresa e a importância de manter a ética enquanto buscavam soluções mais arrojadas. O desafio estava em alinhar a ambição empresarial com a necessidade de preservação de seus valores. Eu sei que a decisão não será fácil, começou Miguel, olhando para os rostos de sua equipe. Mas é o único caminho que vejo para garantir o futuro da nossa empresa. Precisamos ser ousados, mas sem esquecer de quem somos. Vamos ser os pioneiros, não só no mercado, mas em mostrar que é possível vencer sem perder a humanidade. A equipe parecia dividida. Alguns estavam empolgados com a ideia de um desafio maior, enquanto outros estavam preocupados com as implicações das mudanças. Clara se levantou e, com a mesma serenidade com que sempre o fazia, interveio. Eu acredito que todos aqui têm um papel importante na construção dessa nova realidade. Precisamos confiar uns nos outros mais do que nunca. Juntos, vamos superar as adversidades e fazer da ética nossa maior força. Após a reunião, Miguel e Clara se retiraram para discutir mais detalhadamente a estratégia a ser seguida. Eles sabiam que o caminho não seria fácil. A pressão de crescer rápido, enquanto mantinham sua integridade, seria imensa. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Miguel sentiu uma confiança renovada. Ele não estava mais sozinho em sua luta. Clara o compreendia de uma maneira que ninguém mais conseguia. Juntos, estavam prontos para dar o próximo passo. Enquanto isso, os investidores começaram a perceber as mudanças. A visão de Miguel, que antes parecia arriscada e sem foco, agora ganhava um novo significado. As decisões mais ousadas estavam começando a gerar os primeiros resultados visíveis. O mercado respondeu positivamente, e as ações da empresa começaram a subir. Ainda assim, o maior desafio estava à frente: como equilibrar o sucesso financeiro com a ética que eles tanto valorizavam. Na noite anterior à reunião com os maiores investidores da empresa, Miguel se sentou sozinho em seu escritório. Ele estava exausto, mas a adrenalina do momento o manteve acordado. Ele sabia que aquele encontro seria crucial para o futuro da empresa. O sucesso financeiro da companhia estava em jogo, mas Miguel sentia que já tinha conquistado algo ainda mais importante. Ele havia recuperado seu equilíbrio pessoal, o que, antes de mais nada, significava que ele estava pronto para fazer a diferença. Eu não posso fazer isso sozinho, murmurou para si mesmo, lembrando-se de Clara e de tudo o que ela havia sacrificado para estar ao seu lado. Nós dois vamos fazer isso acontecer. No dia seguinte, Miguel e Clara entraram na sala de conferências. O ambiente estava carregado de tensão, com os investidores reunidos e esperando que a apresentação fosse tão impactante quanto os números promissores indicavam. Quando Miguel começou a falar, sua voz estava firme, mas cheia de emoção. Ele não estava apenas falando sobre lucros e resultados, ele estava falando sobre o futuro, sobre a visão de uma empresa que poderia ser bem-sucedida sem perder seus princípios. Hoje, não estamos apenas buscando lucro, disse Miguel, olhando para os investidores. Estamos construindo um legado. Um legado que mostra que é possível ser ambicioso, ousado e, ao mesmo tempo, ético. Estamos aqui para transformar o mercado e, mais importante, transformar a maneira como fazemos negócios. Não é apenas sobre crescer rápido, é sobre crescer de maneira inteligente, com responsabilidade. A apresentação foi um sucesso. Miguel e Clara mostraram aos investidores uma estratégia detalhada, que combinava inovação com compromisso firme com a ética. Os números eram promissores, mas o verdadeiro impacto estava na confiança que Miguel conseguiu transmitir. Ele não estava mais apenas vendendo uma empresa, ele estava vendendo uma ideia, uma visão que, agora, muitos dos investidores começavam a apoiar. Quando a reunião terminou, Miguel e Clara se olharam, sentindo uma mistura de alívio e orgulho. Eles haviam conseguido, juntos, virar o jogo.
O sucesso não era mais apenas sobre alcançar o topo, mas sobre manter-se fiel ao que acreditavam. A jornada estava longe de terminar, mas Miguel sentia que, ao lado de Clara, ele estava no caminho certo. Conseguimos, Clara disse com um sorriso, quando estavam a caminho de casa. Nós dois conseguimos. Miguel sorriu, mas sabia que o verdadeiro trabalho ainda estava por vir. Eles haviam dado um grande passo, mas agora o desafio era manter a empresa no caminho certo, equilibrando o sucesso com a responsabilidade que ambos sabiam ser essencial. A jornada estava apenas começando. Miguel e Clara haviam conseguido o que parecia impossível, levar a empresa a novos patamares de sucesso, sem perder a ética ou seus valores fundamentais. Mas, como sempre, o verdadeiro desafio não estava em conquistar o sucesso, mas em mantê-lo. Agora, com a empresa em expansão e a confiança dos investidores solidificada, eles se viam diante de uma nova fase. O que viria depois? Como garantir que a trajetória de crescimento fosse sustentada sem perder o equilíbrio pessoal que tanto haviam buscado? Nos meses seguintes, Miguel e Clara se dedicaram intensamente ao crescimento da empresa, mas algo estava começando a incomodar Miguel. O ritmo de trabalho era imenso, e apesar do sucesso, ele sentia que estava se afastando, mais uma vez, das coisas que realmente importavam. Clara percebia a inquietação de Miguel, e embora estivesse feliz com os resultados, também via que o peso do sucesso estava sobre ele de uma forma que ele ainda não conseguia lidar completamente. Foi em uma noite tranquila, quando Miguel estava sentado à mesa de jantar com Clara, que ele finalmente expressou o que estava sentindo. Clara, eu não sei mais se estou fazendo a coisa certa, Miguel disse, sua voz carregada de incerteza. Eu tenho me dedicado tanto à empresa, a todos esses números e metas, que eu não sei mais o que é real para mim. O que é mais importante? Clara, sempre sensata e cheia de compreensão, olhou para ele com suavidade. Você já fez muito, Miguel. Mais do que muitos ousariam tentar. Mas eu também sei que você não é só isso. Não é só empresa. Você é mais do que números. E não podemos esquecer disso. Miguel ficou em silêncio, absorvendo as palavras dela. Ele sabia que Clara estava certa. Em sua busca por alcançar o topo, ele havia se perdido no caminho. Agora, ele precisava decidir o que realmente queria para o futuro. O legado da empresa, que ele sempre sonhou em construir, já estava em processo de concretização, mas o que ele realmente queria que fosse o seu legado pessoal? O momento de reflexão de Miguel foi interrompido quando Roberto entrou em cena, trazendo notícias da última rodada de investidores. A empresa estava mais sólida do que nunca, mas as expectativas haviam crescido, e agora o foco estava em globalizar a marca. Mas, ao mesmo tempo, a cobrança por resultados ainda mais rápidos e maiores estava se tornando imensa. Precisamos ampliar os negócios, Miguel, Roberto disse com urgência. É agora ou nunca. A pressão é grande, mas os resultados podem ser ainda maiores. Miguel olhou para Roberto com um olhar cansado. Ele sabia que a ambição de Roberto estava sempre voltada para o crescimento acelerado e agressivo, mas Miguel não estava mais disposto a seguir por esse caminho sem pensar no preço que teria que pagar. Eu entendo, Roberto, mas não sei se é a hora certa. O que estou começando a perceber é que há mais do que só resultados financeiros. Talvez seja o momento de mudar a abordagem, Miguel respondeu, sua voz mais calma do que nunca. Ele sentia que estava começando a se redescobrir, a focar no que realmente importava. Ele não queria mais se perder nos números e na correria pelo sucesso. Roberto ficou em silêncio por um momento, surpreso com a resposta de Miguel. Você está certo, Miguel. Talvez seja a hora de parar e refletir. Mas o que isso significa para o futuro? Miguel pensou por um instante. Significa que precisamos pensar em legado, não só em lucro. Podemos crescer sem destruir o que há de mais importante para nós. Podemos criar algo que dure e que traga valor real para as pessoas, não apenas para os números. A conversa com Roberto marcou o início de uma nova era na empresa. Miguel e Clara começaram a focar em um modelo de negócios mais sustentável, mais voltado para a responsabilidade social e ambiental. A pressão dos investidores ainda existia, mas Miguel sabia que precisava encontrar um equilíbrio que não colocasse em risco sua saúde mental e sua vida pessoal. A transição não foi fácil. Muitos dos investidores estavam hesitantes com a mudança, temendo que a empresa perdesse seu ritmo de crescimento. No entanto, Miguel e Clara não se intimidaram. Eles acreditavam que era possível alcançar o sucesso sem seguir as convenções tradicionais do mercado. Começaram a implementar práticas mais responsáveis, adotando tecnologias que respeitavam o meio ambiente e criando projetos que beneficiavam as comunidades locais. O sucesso financeiro não foi imediato, mas, aos poucos, a nova abordagem de Miguel e Clara começou a dar frutos.
A empresa começou a ser reconhecida não só pelos números, mas também pelo impacto positivo que estava gerando no mundo. A satisfação de Miguel ao ver essa transformação foi algo que ele jamais imaginara alcançar. Ele não apenas construiu um legado de sucesso, mas também um legado de responsabilidade e humanidade. Com o tempo, a empresa passou a ser vista como um exemplo de equilíbrio entre lucro e responsabilidade social. Miguel finalmente sentiu que o preço do sucesso não precisaria mais ser sua paz de espírito, sua saúde ou sua família. Ele havia encontrado o caminho da redenção, onde o verdadeiro sucesso estava em criar algo duradouro, algo que pudesse ser admirado pelas gerações futuras. E, ao lado de Clara, Miguel sabia que sua jornada não tinha terminado. Eles haviam superado os obstáculos e os desafios, mas o verdadeiro teste seria manter o legado que agora estavam construindo, um legado de sucesso verdadeiro, onde as escolhas não precisavam mais ser feitas em detrimento de quem eles eram, mas sim em respeito a tudo o que acreditavam.